o lado negro da Argentina em 2024. Localizada no extremo sul da América do Sul, a Argentina é um dos maiores e mais emblemáticos países do continente. Conhecida por sua rica história, cultura fascinante e paisagens deslumbrantes, a nação também carrega um lado obscuro que desafia seu imenso potencial. A crise econômica, com uma inflação anual que ultrapassa os 120% em 2024, tornou a economia argentina uma das mais instáveis do planeta. Esse cenário tem impacto direto na vida cotidiana, incluindo o aumento alarmante da população em situação de rua em Buenos Aires. E enquanto a capital tenta lidar com essa realidade, protestos ecoam contra a corrupção e a desigualdade, mostrando a tensão de um país em busca de respostas. Neste vídeo, vamos explorar como a Argentina, com todo o seu potencial, chegou a esse ponto crítico e quais medidas estão sendo tomadas. A história sombria da Argentina, da colônia à instabilidade atual. Desde o início da colonização europeia, a Argentina foi palco de exploração e desigualdades que moldaram profundamente sua trajetória histórica. Sob domínio espanhol, o território era utilizado principalmente como uma fonte de recursos naturais, com práticas que enriqueceram a metrópole às custas das populações indígenas e da biodiversidade local. O sistema colonial introduziu uma economia de subsistência, baseada em mão de obra escravizada e na exploração intensiva de terras férteis. A independência, conquistada em 1816, representou um marco importante, mas não trouxe o fim das relações de exploração. A jovem nação rapidamente enfrentou novas formas de dominação, como o neocolonialismo econômico, em que países europeus e, mais tarde, os Estados Unidos desempenharam um papel crucial. Durante o século XIX, a Argentina tornou-se uma grande exportadora de carne e grãos, especialmente para o Reino Unido. Esse modelo agroexportador trouxe riqueza para elites locais e para as potências estrangeiras, mas deixou grande parte da população marginalizada, sem acesso a terras ou oportunidades econômicas. No início do século XX, a Argentina era amplamente reconhecida como uma das nações mais prósperas do mundo. Buenos Aires, com sua arquitetura europeia e vibrante vida cultural, ganhou o apelido de Paris da América do Sul. A cidade se tornou um destino para imigrantes de diversas partes do mundo, especialmente da Itália e da Espanha, que buscavam prosperidade no Novo Mundo. Esse período de ouro, no entanto, era sustentado por uma economia dependente e vulnerável a crises externas. A Grande Depressão, nos anos 1930, expôs essas fragilidades, mergulhando o país em uma crise econômica severa que foi acompanhada por instabilidade política. A partir de então, a história da Argentina tornou-se uma montanha-russa de ascensões e quedas. Um dos períodos mais sombrios começou em 1976, quando o país mergulhou em uma ditadura militar brutal. O regime, apoiado pela Operação Cóndor, uma aliança de ditaduras sul-americanas com o apoio dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, implementou uma campanha de repressão violenta contra opositores políticos e movimentos sociais. Cerca de 30 mil pessoas foram desaparecidas, enquanto milhares foram torturadas em centros clandestinos de detenção. Além do custo humano, a ditadura militar deixou um legado econômico desastroso, com uma dívida externa crescente e a adoção de políticas que beneficiavam corporações estrangeiras em detrimento da população. Nos anos 1990, sob a presidência de Carlos Menem, a Argentina seguiu um modelo neoliberal que foi amplamente promovido por instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Empresas estatais estratégicas, incluindo setores como petróleo, gás e telecomunicações, foram privatizadas. Essas medidas, justificadas como necessárias para modernizar a economia, acabaram aprofundando desigualdades sociais e enfraquecendo a capacidade do Estado de proteger setores estratégicos. A dolarização parcial da economia e a liberalização comercial tornaram o país ainda mais vulnerável a crises externas, culminando no colapso financeiro de 2001, que levou milhões de argentinos à pobreza.
Outro fator importante na história argentina foi a influência norte-americana durante e após a Guerra Fria. Em troca de apoio econômico e militar, diversos governos argentinos alinharam suas políticas às dos Estados Unidos, frequentemente em detrimento dos interesses da população. A implementação de políticas neoliberais, muitas vezes imposta por pressão externa, contribuiu para consolidar um ciclo de instabilidade econômica e fragilidade social. A pobreza na Argentina em 2024. Décadas de crises econômicas, inflação descontrolada, desvalorização do peso e políticas de austeridade intensificaram a desigualdade social, empurrando milhões de argentinos para condições de extrema vulnerabilidade. Esses desequilíbrios, alimentados por escolhas passadas, continuam a desafiar a capacidade do país de romper com um ciclo de dificuldades que parece não ter fim. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos, no final de 2023, o índice de pobreza no país atingiu 39%, enquanto a pobreza extrema chegou a 8%. Isso significa que quase 4 em cada 10 argentinos vivem com recursos insuficientes para cobrir as necessidades básicas, como alimentação, saúde e moradia. O impacto é ainda mais severo entre as crianças. Mais de 50% das crianças e adolescentes vivem na pobreza, uma estatística alarmante que aponta para um futuro incerto para as próximas gerações. A inflação crônica é um dos principais fatores que agravam essa pobreza. Em 2024, o país continua lutando contra uma das maiores taxas de inflação do mundo, que, em 2023, ultrapassou 120% ao ano, segundo o Banco Central da Argentina. O aumento constante dos preços reduz o poder de compra das famílias, especialmente das classes mais baixas, que gastam a maior parte de sua renda em bens essenciais, como alimentos. A desvalorização do peso argentino, que perdeu mais de 70% de seu valor em 2 anos, também contribui para a deterioração das condições de vida. Produtos básicos importados, como medicamentos e combustíveis, ficaram cada vez mais caros, enquanto os salários não acompanham o ritmo da inflação. Segundo uma reportagem publicada pelo El País, mais de 40% dos trabalhadores argentinos recebem salários abaixo do custo da cesta básica, o que os coloca em situação de pobreza, mesmo sendo empregados formais. A pobreza na Argentina não é distribuída de forma uniforme. Regiões como o Nordeste e o Noroeste apresentam os maiores índices de pobreza, com algumas províncias ultrapassando 50% da população em situação de vulnerabilidade. Essas áreas enfrentam desafios históricos, como a falta de infraestrutura, oportunidades de emprego limitadas e acesso precário à educação e à saúde. Por outro lado, grandes centros urbanos como Buenos Aires também não estão imunes ao problema. A desigualdade dentro das cidades é evidente, com um aumento significativo no número de pessoas vivendo em condições precárias em bairros informais, conhecidos como vilas. De acordo com a organização Teco Argentina, cerca de 10% da população da capital vive em moradias informais, sem acesso adequado à água, saneamento ou eletricidade. Um levantamento realizado pelo governo da cidade em 2024 apontou um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Hoje, aproximadamente 4.000 pessoas vivem nas ruas ou dependem de abrigos noturnos, segundo dados divulgados pelo jornal Perfil Brasil, do portal Terra. O prefeito Jorge Macri atribui esse aumento a uma combinação de fatores econômicos e sociais agravados pela pandemia de Covid e suas consequências. Em entrevista recente, ele destacou que o problema se tornou mais complexo, afetando especialmente pessoas com transtornos de saúde mental e dependência química. Segundo Macri, a resposta do governo envolve uma abordagem mais ativa e direta, incluindo a expansão da rede de atendimento social, que atualmente opera 47 centros de assistência para pessoas em situação de vulnerabilidade.
Esses centros oferecem serviços básicos, como refeições, banheiros e pernoite, e são adaptados para atender diferentes perfis, incluindo homens solteiros, mulheres, idosos e famílias. Há planos para criar 180 novas vagas para famílias sem teto, com apoio educacional para crianças. Além disso, equipes de psicólogos e assistentes sociais percorrem a cidade diariamente, convidando as pessoas a utilizarem os serviços disponíveis. Apesar desses esforços, críticas de organizações de direitos humanos levantam preocupações sobre a abordagem das autoridades. Jonathan Baldivieso, do Observatório do Direito à Cidade, critica que muitas vezes essas políticas tratam o problema como uma questão de ordem pública, em vez de garantir o direito à moradia, assegurado pela Constituição argentina. Estudos revelam que 60% das pessoas em situação de rua enfrentam problemas de saúde mental ou dependência química, enquanto 63% frequentam regularmente os centros de assistência. Ainda assim, o aumento do custo de vida e os altos índices de pobreza agravam a situação. Metade da população vive na pobreza, com 19% em situação de indigência. Em paralelo a essa situação vivida na capital, as províncias mais afastadas enfrentam uma realidade ainda mais dura, com falta de infraestrutura básica, como água potável e saneamento. Essa desigualdade também é refletida nos sistemas de educação e saúde. Escolas públicas lidam com greves e evasão escolar, enquanto hospitais enfrentam filas intermináveis e equipamentos obsoletos. O cenário argentino é emblemático de um país que, apesar de vastos recursos naturais como petróleo, gás e terras férteis, não consegue romper o ciclo de crises cíclicas. Desde a ditadura militar, que deixou um legado de milhares de desaparecidos, até os escândalos de corrupção contemporâneos, a história política do país é marcada por promessas não cumpridas e desafios estruturais. Entretanto, apesar da gravidade da situação, a Argentina mantém uma série de programas sociais destinados a mitigar os efeitos da pobreza. Iniciativas como o Plano Alimentar, que fornece subsídios para famílias de baixa renda, e o Asignación Universal por Hijo, um programa de transferência de renda para famílias com crianças, têm sido cruciais para evitar que a pobreza extrema atinja níveis ainda mais altos. No entanto, essas políticas enfrentam críticas devido à falta de recursos e à ineficiência na gestão. Segundo o La Nación, a crise fiscal do governo em 2024, agravada pela escassez de reservas cambiais e pelo crescente endividamento externo, limita a capacidade do Estado de expandir esses programas. Além disso, a inflação reduz o impacto real dos benefícios sociais, que frequentemente são reajustados com atraso em relação ao aumento do custo de vida. A pobreza também tem consequências devastadoras em áreas fundamentais, como saúde e educação. Em 2024, mais de 30% das crianças em idade escolar não conseguem frequentar a escola regularmente, principalmente devido à necessidade de trabalhar para complementar a renda familiar, conforme aponta um relatório da Unicef. Na saúde, a situação é igualmente preocupante. O aumento da pobreza levou a uma maior demanda por serviços públicos de saúde, que já enfrentam desafios estruturais, como falta de profissionais, insumos médicos e infraestrutura adequada. Em algumas províncias, o acesso a cuidados básicos é tão limitado que famílias recorrem a remédios caseiros ou atrasam tratamentos, agravando problemas de saúde que poderiam ser resolvidos precocemente. A pobreza na Argentina em 2024 reflete não apenas os impactos de crises econômicas recorrentes, mas também a dificuldade histórica do país em implementar políticas públicas sustentáveis que combatam as desigualdades estruturais. Sem uma mudança significativa no modelo econômico e social, as perspectivas para os setores mais vulneráveis da população permanecem sombrias. O choque de ideologias, esquerda versus direita na Argentina. Atualmente, a Argentina vive uma das fases mais polarizadas de sua história recente, marcada por um intenso embate entre a esquerda e a direita, que vai muito além de simples divergências ideológicas. As ruas,
que outrora eram palco de celebrações culturais e esportivas, agora se tornaram o epicentro de uma batalha política e social que reflete as profundas divisões do país. De um lado, a esquerda argentina, historicamente associada a movimentos populares, defende a ampliação de programas sociais e o fortalecimento do papel do Estado como resposta à crise econômica. Seus líderes apontam décadas de políticas neoliberais e dependência de empréstimos internacionais como causas da instabilidade atual. No entanto, essa narrativa enfrenta críticas ferozes da direita, que atribui o colapso econômico à corrupção, à má gestão e ao que classificam como populismo irresponsável. Em outubro de 2024, a tensão chegou a um novo patamar quando o governo anunciou um pacote de austeridade que incluía cortes em subsídios de energia e transporte, medidas exigidas pelo Fundo Monetário Internacional em troca de um novo empréstimo. O anúncio provocou uma onda de protestos em Buenos Aires, com milhares de manifestantes ocupando a Plaza de Maio. Alguns exigiam a renúncia de líderes políticos, enquanto outros pediam medidas mais contundentes para combater a inflação, que ultrapassa os 120% ao ano. Paralelamente, grupos de direita organizaram contra-protestos, acusando os movimentos de esquerda de sabotarem as tentativas de estabilizar a economia e promoverem caos deliberado para deslegitimar o governo. Algo muito semelhante ao que acontece no Brasil, não? A economia da Argentina em 2024. A economia argentina, em 2024, passou por um período de intenso ajuste econômico, marcado por medidas de austeridade e esforços para conter os desequilíbrios fiscais e monetários acumulados ao longo dos anos. Segundo o Banco Mundial, as ações do governo resultaram em uma contração econômica estimada em 3,5% no Produto Interno Bruto para o ano. Apesar disso, projeções apontam que a economia pode crescer 5% em 2025, impulsionada pela recuperação da agricultura, investimentos no setor energético e melhores condições climáticas. As medidas de austeridade adotadas pelo governo incluíram cortes profundos nos subsídios, aumentos nas tarifas de serviços públicos e demissões no setor público. Essa abordagem gerou resultados positivos em termos fiscais. Pela primeira vez, desde 2012, o país alcançou um superávit fiscal. No entanto, os custos sociais foram altos. De acordo com reportagem publicada pela Reuters, a taxa de pobreza no país ultrapassou os 50% da população, um reflexo direto do impacto dessas políticas na vida dos argentinos. Outro ponto crucial foi a luta contra a inflação, que em 2023 havia atingido a impressionante marca de 211%. Ao longo de 2024, o governo conseguiu reduzir significativamente o índice, com a inflação mensal caindo para 2,4% em dezembro, um marco que sinalizou o fim de um período de hiperinflação. Os altos níveis de informalidade no mercado de trabalho e uma evasão fiscal persistente continuam a representar grandes desafios para a estabilidade econômica. A evasão fiscal, em particular, ganhou destaque negativo em 2024. Em dezembro, o chefe da Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro foi acusado de ocultar sociedades em paraísos fiscais. Segundo uma reportagem do El País, o escândalo minou a credibilidade dos esforços governamentais para combater esse problema e gerou críticas sobre a capacidade das instituições de lidarem com práticas ilegais que corroem a arrecadação. O impacto da evasão fiscal é significativo. O governo enfrenta dificuldades em financiar serviços públicos essenciais, como saúde e educação, enquanto o sistema tributário do país permanece desigual e ineficaz. Paralelamente, o governo manteve um discurso otimista. O presidente e sua equipe econômica destacaram que os ajustes realizados em 2024 seriam essenciais para preparar o terreno para uma recuperação mais robusta em 2025. De acordo com o relatório Situação Argentina de outubro de 2024, do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Research,
O crescimento futuro dependerá de reformas estruturais profundas e da criação de um ambiente político estável que consiga atrair investimentos e reduzir desigualdades sociais. Apesar dessas projeções, muitos especialistas destacam que a dependência de setores específicos, como a exportação de produtos agrícolas, torna a economia argentina vulnerável a choques externos. Além disso, há preocupações sobre o impacto das medidas de austeridade em longo prazo, uma vez que a fragilidade social do país continua evidente. Em resumo, a Argentina em 2024 enfrentou um dos anos mais desafiadores de sua história recente, equilibrando esforços de estabilização econômica com custos sociais elevados. Embora avanços tenham sido alcançados em termos de redução da inflação e superávit fiscal, os desafios estruturais e sociais permanecem como obstáculos importantes. O futuro do país dependerá não apenas de medidas econômicas eficazes, mas também de um compromisso contínuo com a redução da desigualdade e o fortalecimento de suas instituições. A ausência de uma tributação mais progressiva na Argentina é um reflexo direto da forte influência do lobby empresarial sobre as decisões políticas e econômicas. Propostas de reformas tributárias mais robustas enfrentaram resistência significativa ao longo dos anos. A reforma de 2020, que trouxe pequenos ajustes no imposto de renda para pessoas físicas, foi amplamente criticada como uma melhoria mínima por especialistas econômicos e organizações sociais. Essa estrutura tributária, considerada insuficiente, não apenas agrava as disparidades sociais, como também limita a capacidade do Estado em fornecer serviços básicos e universais, dificultando a melhora nas condições de vida da população mais vulnerável. No entanto, em meio a esse cenário de desafios estruturais, alguns indicadores sociais começaram a apresentar sinais de recuperação. A pobreza extrema, que chegou a níveis alarmantes no início dos anos 2000, foi reduzida gradualmente nas últimas décadas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina, a pobreza extrema caiu de cerca de 18% em 2002 para 8,1% em 2022. Embora o impacto das políticas de austeridade de 2024 ainda não tenha sido completamente mensurado, a expectativa de que investimentos no setor energético e na agricultura possam aliviar parte da pressão econômica sobre a classe mais baixa. Outro ponto positivo foi a redução na desigualdade, refletida na queda do coeficiente de Gini, um indicador que mede disparidades de renda. Segundo o relatório do Banco Mundial, o coeficiente da Argentina passou de 0,52 nos anos 90 para 0,42 em 2022. Esse avanço se deve, em grande parte, ao crescimento de setores estratégicos, como a exportação de commodities agrícolas e a expansão do setor de serviços. No entanto, os avanços estão longe de serem uniformes. Um dos maiores entraves ao desenvolvimento pleno da Argentina continua sendo a alta informalidade no mercado de trabalho. Aproximadamente 40% dos trabalhadores argentinos permanecem na informalidade, sem acesso a benefícios trabalhistas ou previdência social. Essa realidade perpetua o ciclo de desigualdade, impedindo que uma parte significativa da população tenha acesso a melhores condições de vida. Segundo uma reportagem do Clarín, o governo enfrenta dificuldades em implementar políticas que combatam a informalidade, devido à falta de recursos fiscais e ao enfraquecimento institucional causado por frequentes crises econômicas. E se você quiser conhecer ainda mais sobre o lado negro da Argentina e como essas questões impactam diretamente a população, assista ao vídeo que aparece no card. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.